que nos abençoe nesta manhã com sua palavra, na exposição do texto. E vamos ao texto, então. Podem abrir suas Bíblias em Mateus 6. A gente vai ler um pouquinho antes da oração em si e um pouquinho depois, que é ali onde Jesus fala sobre a oração. Então, Mateus 6, de 5 a 14. Que diz assim. De 5 a 14 não. De 9 a 14, tá? 9, então. Não, de 5. De 5. 9 começa a oração. 5, Jesus começa a falar sobre a oração. Vamos lá. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Antes de continuar, vamos fazer uma oração? Nosso bondoso Deus, nosso Pai Celestial, desejamos inclinar nossos corações agora, Senhor, os ouvidos, Senhor, dos nossos corações para a Tua Palavra. Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a Te adorarmos neste momento, ao contemplarmos, Senhor, a Tua Palavra, ao meditarmos na Tua Palavra. Tira de nós, Senhor, toda a arrogância, todo o orgulho, Senhor, toda a autossuficiência. Pai Celestial, chegamos a Ti, Senhor, como mendigos, Senhor, como não merecedores de nada. Nos ajuda, Senhor Deus, a enxergar os Teus tesouros. Senhor, tira de nós a incredulidade. Perdoa, Senhor, quando não cremos na Tua Palavra. Senhor, dá-nos fé para ouvirmos a Tua Palavra com fé. Me ajuda, Senhor, a pregar a Tua Palavra, Senhor, pela Tua graça. Nos ajuda a todos, Senhor, a ouvir e receber com fé, que as palavras dos meus lábios, Senhor, e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis a Ti. Te pedimos, mediante Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Graças a Deus. Deus é bom. Antes de entrarmos no texto, falar um pouquinho então sobre a oração do Pai Nosso, que ela é muito famosa, nem precisa falar muito, todo mundo no mundo ocidental acho que conhece essa oração, né? A oração também conhecida como a oração dominical, porque ao longo dos séculos a igreja usou essa oração como parte da sua liturgia dominical. A oração dominical, em algumas Bíblias, talvez na tua, na minha tá. A oração dominical é o título, né? Ou o Pai Nosso, a oração do Senhor. E ela foi ensinada por Jesus na ocasião do Sermão do Monte. Vocês lembram do Sermão do Monte? Jesus estava lá vendo as multidões e aí ele resolveu subir no monte. E ali acontece um sermão incrível, né? Tem livros gigantescos falando sobre o Sermão do Monte, um dos mais famosos, aquele do Martin Lloyd-Jones, né?
os estudos no Sermão do Monte, e lá Jesus se assenta e começa a ensinar, contar parábolas, e ali ele fala coisas muito preciosas. E fala muito sobre o reino dos céus, e a gente vai ver isso na oração do Senhor, né? Sobre a ética do reino, sobre como se portar, como que nós nos relacionamos com os outros e com Deus, e por aí vai. E em Mateus, Jesus é apresentado como um novo Moisés. Como assim um novo Moisés? Moisés foi o libertador dos hebreus, vocês lembram, né? Deus levantou ele como profeta e como libertador do povo lá que estava preso no Egito, né? Vocês lembram dessa história. E ele trouxe no Monte Sinai, Deus deu para o seu povo as leis e deu toda a sua aliança, né, com as suas condições e as suas orientações e as suas exigências. E agora Jesus está vindo como um novo e definitivo libertador, trazendo ao povo um novo e definitivo êxodo, saindo definitivamente do Egito, do pecado, do reino das trevas. E Cristo traz o ensino sobre a vontade de Deus para o seu povo, sobre as suas leis, sobre como se aproximar com Deus. No Evangelho de Mateus, os estudiosos identificam 5 sermões principais de Jesus e fazem uma analogia com os 5 livros do Pentateuco, né? Trazendo essa referência aí, e lá em Deuteronômio 18, há uma profecia que diz assim: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, ou seja, semelhante a Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então Jesus está cumprindo aqui a palavra, né? Sendo o Moisés perfeito. Moisés foi uma sombra, ou foi ele apontava, né, para Jesus. Assim como vários personagens ao longo da história, Jesus cumpre toda a lei e cumpre toda a história. Então é nesse contexto que Jesus está ali ensinando o povo a orar. Jesus está trazendo para o povo, para o seu povo, a forma de se dirigir a Deus. O teólogo e pastor D.A. Carson diz assim: você jamais encontrará uma oração mais abrangente, engloba, né, muitas coisas, mais precisa e mais exemplar, no sentido de ser um exemplo, que a oração modelo do Senhor. Ele chama de oração modelo, porque a oração do Pai Nosso, ela é justamente isso, ela é um modelo. A gente não precisa usar exatamente aquelas palavras, tanto que o que a gente tem é uma tradução do aramaico, né? Então a gente nem consegue usar as palavras originais mesmo. Mas ela é um modelo onde a gente estrutura toda a nossa forma de nos dirigir a Deus. E a importância dessa oração, ela é óbvia. Deixa eu olhar o horário aqui. Ok. E apesar de curta, ainda bem que ele deu uma oração bem curta, né, bem concisa, ela é muito profunda e pode conter partes estranhas também. E é por isso que a gente vai estudar um pouquinho ela hoje. Vai debruçar um pouquinho sobre as palavras de Cristo, para a gente poder orar com entendimento e poder experimentar desse tesouro que é a oração que o Senhor nos deu. E eu reconheço, e eu acho que devemos de reconhecer, que a gente talvez nem lembremos mais dessa oração. Pouco temos orado ela ou pensado nela quando fazemos nossas orações, infelizmente. Ela meio que se perdeu, falando não nós exatamente, não quero falar de ninguém, mas é o que podemos ver assim na igreja hoje, né? Por que será?
Espero que não seja por estarmos rejeitando objetivamente a palavra de Deus, mas possivelmente porque ela não está fazendo muito sentido, porque a gente não está entendendo essas palavras um pouco confusas e um pouco estranhas. Então, meus irmãos, vamos deixar que a palavra de Deus brilhe agora e meditar um pouquinho no que o Senhor quer nos ensinar. Nós encontramos nessa oração 6 petições. As 3 primeiras se referem a Deus e as 3 últimas se referem ao povo. Eu vou falando e vocês já podem ir caçando aí, né? E então, as primeiras 3 petições estão relacionadas ao nome de Deus, ao reino de Deus e à vontade de Deus. E as 3 últimas petições referem-se ao nosso alimento, aos nossos pecados, às nossas tentações. Refere-se ao povo, às necessidades do povo. E é uma oração que ela inclui louvor. Além de ela ter as petições, dentro dela tem louvor e tem confissão também. Então vamos propriamente ao texto. Versículos 5 e 6, que não estão aqui atrás, né? Jesus diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Então eles ficavam de pé para fazer a sua oração, não tem nenhum problema orar de pé, mas eles faziam de uma forma que era para ser vista. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus diz que, em verdade, eles já receberam a recompensa deles. Qualquer ser visto pelos homens, é tudo que eles vão ganhar, é isso. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus está querendo dizer que a oração que funciona é só aquela que a gente ora dentro do quarto? Também não, né? Aqui tem um princípio, a gente tem que tentar identificar o princípio. O princípio é a nossa atitude com a oração. Ou, na verdade, a gente pode pegar esse princípio e aplicar para toda a nossa vida cristã. Ela é para os homens ou ela é para Deus? O nosso Facebook ou o nosso Instagram, o que a gente está botando lá? Eu jejuei essa semana, né? Ou, olha como eu tenho sido piedoso essa semana. E eu não quero dizer, irmãos, que o nosso exemplo, a nossa história não deve ser contada, porque ela encoraja os irmãos. Né? Não é que a gente não possa falar, mas qual que é a intenção do nosso coração? Então Jesus, ele não está, quando a gente lê o texto aqui, a gente tem que buscar sempre ter claro que Jesus está falando contigo. Ele não quer que você, vamos caçar hipócrita agora, vamos ver quem é que está orando para se exibir aqui. Não, Jesus quer, olha para teu coração. Por que você está orando da forma que você está orando? A mesma forma, orações idênticas. Pode ser uma para se exibir e a outra para exaltar o Senhor. Então não é a forma, é a intenção. É disso que Jesus está falando. Alguém poderia dizer também sobre esse texto, quer dizer que então Jesus está dizendo que a gente não pode orar publicamente, né, num grupo de estudo, um grupo de oração, ou corporativamente, como a gente ora aqui. Isso não faz nenhum sentido, porque a gente vai ver que Jesus diz para a gente orar na primeira pessoa do plural, Pai Nosso. Veremos isso, né? Então aqui é o contexto da oração particular. A tua oração particular é tu e Deus, é tu no teu quarto, tu no teu carro, não precisa ser no quarto, pode ser no carro, né? No teu cantinho. E aqui a gente pode lembrar daquela parábola. Eu vou ler aqui rapidamente, Lucas 18, 9 a 14. Jesus propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos para se considerarem justos e desprezavam os outros. É geralmente isso que acontece com quem se exibe, né? Na verdade, ele se exalta e automaticamente está desprezando o próximo. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Os fariseus eram muito estimados, os publicanos não. E o fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu.
batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então não sejam como os hipócritas, não sejamos como os hipócritas. E no versículo 7 e 8, Jesus traz outra orientação. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Antes era, não se exibam, como os hipócritas. Agora é, não façam vãs repetições, como os gentios. Quem são os gentios? Os gentios é quem não era povo de Deus. Vocês que são povo de Deus, não seja como quem não é povo de Deus. Porque os gentios, ou os pagãos, a gente poderia traduzir, eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles. Não sejam semelhantes, não imitem, não copiem, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E aqui entra uma velha pergunta, né? Quer dizer, então, que a gente não pode repetir uma mesma oração, né? E o texto deixa claro, vãs repetições. O problema não é a repetição, o problema é ser vã. Vã vem de vazio, né? Uma repetição vazia. A oração do Senhor, você pode repetir ela 10 vezes no dia de hoje, ela não vai ser vazia, porque você repetiu ela. Quem pode ser vazio é você. Eu, que oro sem entendimento, ou para me exibir, ou para achar que Deus vai me ouvir, como está dizendo aqui, porque eu estou repetindo. A oração não é vazia, a oração em si não é uma repetição. Mas eu sou vazio. O que Jesus está falando aqui, essas vãs repetições, era como os povos, as religiões pagãs, faziam para adorar o seu Deus. E vocês lembram, né, falando aqui, né, que Jesus é o perfeito Moisés. Moisés, ele trouxe os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E ali na imagem de escultura tem muito a ver com isso. A forma que vocês me adoram não deve ser como a forma que o mundo, que os gentios adoram os deuses deles. Porque essa era uma tentação, e é uma tentação para nós, porque Jesus está dizendo, né? Vocês vão me adorar não através de um ídolo, não como são os moldes deles. E aplicando, né, para os dias de hoje, a gente vê, hoje, por falta de estudo, de conhecimento da Escritura, um sincretismo evangélico. Tem um pastor, Franklin Ferreira, que ele fala um fenômeno no Brasil que a religião cristã, o cristianismo, está muito contaminado pelas religiões afro, né? São as religiões de poder, que amarram as coisas e que determinam determinadas coisas e que fazem coisas para receber coisas. E Jesus está dizendo justamente contra isso. Não sejam como os gentios. Eu estou ensinando aqui como é que é para fazer. Não imita, não faz como você está vendo aí em volta. Sede santos. Santo é separado. Então a forma como nós nos dirigimos ao Senhor é de uma forma prescrita, não é de qualquer forma. Isso é uma coisa que está implícita. Deus quer que nós o adoremos da forma como Ele nos ensina a adorar. E isso se aplica também ao culto. Né? Nós devemos buscar adorar. Como é que Deus regula, vamos dizer, usando essa palavra, né? Quais são os princípios ou as normas, as normativas para a nossa adoração, seja particular, pessoal ou corporativa, né? Então, obviamente, a repetição não tem nenhum problema, porque a gente repete as músicas aqui várias vezes nos domingos, né? É a mesma letra, e se fosse um problema a repetição, a gente não poderia repetir a mesma música domingo após domingo. Então, o problema em si não é a repetição. Você pode orar o Pai Nosso todos os dias. Fica em paz. Vai ser uma bênção se você orar com sinceridade no seu coração. Deixa eu abrir aqui um texto, se vocês quiserem abrir também. Jeremias 10. 1-5. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, para a gente ficar mais... Não, Revista Atualizada. Revista Atualizada, que é a mais comum. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Casa de Israel é o povo de Deus.
Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios. Não é bem parecido com o que Jesus falou? Não vos assemelheis a eles. Não faz como eles. Não vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. O que é vaidade? É vã. O que eles fazem é vão. Tem tudo a ver com a oração, né? Não façam vãs repetições. Ou seja, não fazem o que os gentios fazem. O que eles fazem é vão. Eles cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, e com prata e ouro enfeitam, com pregos, martelo, fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho, empepinal, e não podem falar. Necessito de quem os leve. Porquanto não podem andar, não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Não precisa ter medo de macumba. Ninguém há semelhante a ti, Senhor. Tu és grande, Senhor, e grande é o poder do teu nome. A questão aqui é: quem é o verdadeiro Deus? O que você entende por Deus? Se você fica repetindo para tentar convencer Deus, você não conhece a Deus. Esse é o ponto. Você está sendo como alguém que conhece ídolos, e não o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, Jesus falou aqui, sabe o que vocês precisam, antes mesmo que vocês vão pedir. Se você começar a adorar a Deus como você adorava os ídolos, ou como a sua mente está como os ídolos, quer dizer que você tem uma falsa adoração, né? Um falso Deus. O Deus que você acha que está adorando não é o Deus verdadeiro, porque ele não é assim. Então não sejam como os gentios, não vos assemelheis a eles. O John Stott, que é o que escreve aquele livro Cristianismo Básico, né, que os irmãos estão concluindo aí o curso, ele diz assim, ele diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores de serem diferentes de todos os demais. E é o que Moisés fez lá no Monte Sinai, né, separando o povo. O povo tinha o sinal, né, que era a circuncisão, que era um dos sinais de separação. Todas aquelas leis cerimoniais significavam separação. Vocês são um povo santo, um povo eleito, um povo separado. E é isso aqui que Jesus está reiterando. E na forma de orar, nós também devemos ser o povo santo. E, ok, mas então por que orar se Deus já sabe? Né? Por que orar então? Ele já sabe as necessidades, tá? Então por que nós vamos orar? Nós não oramos para informar Deus. Deus não precisa ser informado. Nós oramos porque oração é adoração. Deus quer que a gente ore. Ele nos ordena a orar. Não é para a gente orar quando tem vontade. Quer dizer, quando tem vontade, pode orar. Mas mesmo quando não tem vontade, se deve orar. Porque a oração é adoração. Oração é algo que Deus instituiu para operar em nós e nos outros. É o meio que Ele instituiu para operar. Ele quer que nós peçamos. E oração também consiste na comunhão com Deus. Na verdade, adoração e comunhão com Deus se confundem. Ele quer que peçamos. Assim como Deus determinou que o homem deve se alimentar para saciar a fome, é dessa forma que Ele mata a nossa fome, né? Você tem que levar a mão à boca. Também determinou que devemos orar a fim de que certos acontecimentos ocorram. Essa é a forma que Ele instituiu. E tem um outro extremo, concluindo aqui essa parte, que também nós devemos evitar. Bom, a gente já entendeu que não é para ficar repetindo. Por outro lado também, Jesus trouxe uma parábola sobre a viúva. Vocês lembram da viúva? Acho que é mais fácil eu ler do que eu contar. Que é lá em Lucas 18, 1-8. Jesus disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. E havia também naquela cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender a viúva. Mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai o que diz este juiz iníquo nessa parábola.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aqui Jesus está dizendo, por outro lado, que é para insistir. E é como essa viúva que importunava. Então a gente vê que Jesus ele traz um ensino bastante equilibrado. Não é para a gente repetir, porque não é a repetição que vai fazer o efeito da oração, mas por outro lado, nós devemos orar com fé e com perseverança, crendo que Deus responde a oração que é de acordo com a sua vontade. Então nós não temos desculpas nem para orar de mais, nem de menos. Vamos entrar então na oração do Senhor propriamente dita. Portanto, vós orareis assim. Portanto, vós orareis assim. Ainda não entramos na oração. Jesus está quase dizendo a oração. Olha que incrível. Jesus está nos dizendo. Jesus está te dizendo. Ore assim. Ele vai te falar agora como é que é. O próprio Jesus nos ensina a orar. Tem tanta coisa complicada na Bíblia. E oração, ele está aqui. Ó, agora eu vou te dizer. Vou te mostrar. Ele não só nos deu princípios, a gente viu aqui alguns princípios, mas ele nos dá a oração modelo. Por que a gente está desprezando ela? Essa é uma oração que os cristãos devem orar. Ela não é uma oração especial, extraordinária. Essa é a oração que nós devemos orar quando buscamos a ajuda de Deus na nossa vida diária. Jesus vai falar ali, dá-nos o pão de cada dia. É uma oração que é para o nosso dia a dia. Não é uma oração, hoje vai ser um dia especial, hoje eu vou orar o Pai Nosso. Você não precisa orar o Pai Nosso todo dia, mas o conteúdo dele tem que estar no teu coração, diante do Senhor. Então Jesus disse, portanto vós orareis assim, Pai Nosso. Ele já começa dizendo quem você é. O que ele fez de você. Jesus diz aqui, Abba, que é uma expressão que um filho dizia para o seu pai. Não era pai no sentido de progenitor. Eu não poderia chamar o pai de outra pessoa de Abba. Existia o conceito de Deus ser pai já no Antigo Testamento, a gente vai ver aqui. Mas agora Jesus está usando um termo que é íntimo. É um termo que só Jesus poderia usar, porque ele é o filho unigênito. Mas ele se fez primogênito. A gente não tinha direito nenhum de chamar ele de pai. E ele está dizendo aqui, olha aqui, ó, diga, Pai Nosso. Posso chamar ele de pai? Abba. Tipo, ele é meu pai. Essa é a tua identidade em Cristo. Ele está dando para ti isso. Pai Nosso. E aqui vem o nosso. Você não é filho único. Você não é filho único. Você tem irmãos. Você faz parte de uma família, de um povo. Todos os pronomes na oração estão na primeira pessoa do plural. Essa oração ela é essencialmente corporativa. Você pode orar ela sozinho, mas no sentimento de que você não está. Que você não está sozinho e nem você é o filho único. Você faz parte de um corpo. Somos um só corpo, um povo, somos ramos de uma mesma videira. Quando você ora essa oração, você não pensa só em você mesmo. Você pensa no teu irmão. Você pensa no seu irmão que está do teu lado agora. Você ora essa oração discernindo o corpo. Quem ora essa oração não pode fazer como os coríntios que fizeram, chegaram primeiro lá para comer e deixaram os outros sem a comida, comeram tudo rápido, beberam bastante e foram embora. Quem faz isso não pode dizer Pai Nosso. Ele diz Pai meu. Jesus está nos ensinando que nós somos um corpo. Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Foi Cristo que nos fez, que nos deu esse direito de sermos filhos. 1 João 3,1, ouça a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede, abre os olhos, enxerga, olha só, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Vede, que grande amor, vede, Pai Nosso. Só o Pai Nosso está ganha essa oração. Da identidade em Deus. Filho. Em Isaías 64,15 já dizia lá, atenta do céu e olha da sua santa gloriosa habitação, onde está o teu zelo e as tuas obras poderosas, né, o remanescente, o povo clamando, a ternura do teu coração e as tuas misericórdias. Se detém para comigo, né, o povo clamando. Deus Jesus ele está agora cristalizando, aperfeiçoando o conceito de pai para o seu povo, porque é nele que nós recebemos essa identidade. Isaías 63, isso aqui é importante só para a gente não pensar que Deus não tratava o povo como filho e só agora está tratando. Não é verdade, né? Certamente ainda és nosso pai, ainda que Abraão e Jacó nos deserdassem, continua, Senhor, a ser nosso pai. És nosso redentor desde as eras passadas. Isaías também. E tem outros textos que eu vou deixar passar. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. 1 João 5:1. E aqui, o que dele é nascido, são os outros filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você também ama os outros filhos de Deus. E você entende que você não é filho único. E você nem quer ser filho único. E ser filho único, quer dizer, eu não fui filho único, mas eu imagino que Deus está colocando como uma coisa não tão boa. Então, coisa extraordinária. Jesus está imputando a nós a sua filiação aqui. Ele nos imputou a sua filiação. A gente não tinha direito de chamar Pai Nosso. Quando você começar a sua oração a Pai Nosso, você não tem direito nenhum de dizer Pai Nosso. Quer dizer, em nós mesmos por natureza, né? Mas Jesus te deu. Pronto. Está adotado em Cristo. E foi através do seu ministério, morte e ressurreição que Jesus produziu os meios para que nós possamos nos achegar com propriedade e dizer Pai Nosso. Palavras do Carson. Gente, e esse é um ensinamento, esse é algo que tem que estar vivo em nós, porque ela é essencial para o nosso entendimento como igreja. O nosso, a pluralidade, os filhos. Nós somos um corpo. E eu volto a citar aqui 1 Coríntios 11, quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Isso que Paulo, exortando, né, os coríntios, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Né, eles tinham aquelas refeições de comunhão, no caso aqui no texto, a ceia do Senhor mesmo, propriamente, e chegava gente primeiro e comia tudo e não deixava nada para quem chegou depois. Isso é não discernir o corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, quando a gente ora ao Pai Nosso, que o Senhor nos ajude a discernir o corpo nesta oração. Que estás nos céus. Queridos, Deus nos deu essa intimidade tremenda. Deus nos deu essa intimidade, esse direito dessa intimidade com o Pai. Mas nós não devemos esquecer que Ele está nos céus. E Ele está infinitamente acima de nós. Eclesiastes 5:2 diz o seguinte: não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras.
tem um princípio aqui. Você não fala com Deus como você fala com teu parceiro, né? Jesus, o Carson coloca aqui, eu pulei, diz que o Abba não significa paizinho. Abba é, assim, uma expressão honrosa. Ela é íntima e honrosa. Né? E aí, velhão, não é isso, tá? Isso é uma intimidade, mas é uma intimidade sem reverência, tá? Não é isso que Jesus está falando. É uma intimidade com reverência. Por isso que é Pai, Abba, que está nos céus, elevado. Aqui nós contemplamos a glória de Deus. Ele está nos céus porque ele está elevado, acima de todos, majestoso, soberano, santo, separado. E é isso que faz com que o termo Pai seja tão doce. A intimidade que Deus nos dá não vai ter nenhum sentido se a reverência que a gente tem dele não for profunda. Vai ser uma intimidade barata. Imagina, não dá nem para comparar, né? Mas a rainha da Inglaterra te chamar para tomar um chá. Uma intimidade, uau, que incrível. Né? É uma reverência e intimidade. E nós não devemos perder a reverência para o nosso Deus. Não esquecer que Ele é o Pai do céu. Infelizmente também, Satanás tem afetado as famílias, destruído as relações, né? O mandamento honra teu pai e tua mãe, que está no Decálogo, que é reforçado, inclusive no Novo Testamento, tem sido completamente desprezado, e muitas vezes dentro da igreja, e isso fala algo sobre quem Deus é. Você não respeitar teu pai fala algo sobre o que entendimento que você tem sobre o próprio Deus Pai. Então, a palavra diz aqui sobre a nossa reverência, em Hebreus 12, ouçam a palavra de Deus. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, Jesus está falando ali do reino, aqui é Hebreus, né, mas o link com o reino, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E eu não poderia trazer um sermão sem fazer alguma citação a C.S. Lewis e Nárnia, que eu amo tanto, que o Lewis coloca de forma tão vívida alguns princípios e até o caráter de Deus nas Crônicas de Nárnia. E tem um leão lá que representa a divindade, né? E você consegue... peraí, acho que ele está falando alguma coisa sobre Jesus aqui. E tem uma hora que o leão diz, eu não sou um leão domesticado. Ele é um... E nosso Pai Celestial, Jesus, ele não é um leão domesticado. Ele deixa a gente fazer carinho na juba, mas ele continua sendo um leão e tem garras muito afiadas. Santificado seja o teu nome. Agora nós entramos na primeira petição. O que significa santificado seja o teu nome? Aqui nós falamos, mais uma vez, da glória de Deus. Que, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui é uma exaltação. Né? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o que significa? O nome de Deus. Quer dizer que santificado seja o teu nome, quer dizer que eu não posso usar a expressão Deus nunca, né? Tem alguns que podem pensar isso. Mas o nome de Deus aqui não é só o nome escrito, mas o nome tem referência a todo o ser de uma pessoa, o caráter dela, né? Está com o nome sujo na praça, né? Ou denegriram o meu nome. Então, o nome de Deus é tudo o que compreende o ser de Deus, tudo o que se pensa, tudo o que se enxerga sobre quem Deus é, tudo que a gente, como igreja, também manifesta. Nós devemos honrar o nome de Deus com a nossa vida, com o nosso culto. Então, que o nome de Deus seja santificado em nossas vidas. Que nós tomemos, que nós vivamos de acordo com o nosso chamado de filhos. Isso é santificar o nome de Deus.
E o terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não quer dizer que eu não posso dizer, meu Deus, né? Embora isso pode ser complicado também. Tá? Mas não é exatamente isso que diz. A lei, Deus não fala sobre isso. Não tomar o nome de Deus em vão, o nome de Deus está sobre nós. Somos o que a gente viu? Filhos. A partir do momento que a gente não vive como filho, a gente está tomando o nome de Deus em vão. Nosso sal está sendo insípido e a nossa luz está sendo apagada. Nós devemos, com nossa vida, santificar o nome de Deus. Nós pedimos aqui, na verdade, olha que interessante, nós santificando a Deus, na verdade, nós estamos pedindo que nós tenhamos vidas santas, que nós sejamos santificados. Porque quem santifica o nome do Senhor são as pessoas. Então nós pedimos por nós, pelos outros e por todos, pelo mundo, como a gente vai ver em diante. Que todos reconheçam a santidade de Deus. E eles vão reconhecer olhando para nós. E ajam de acordo com essa santidade. Santificado seja o teu nome. Então que o Senhor nos dê uma postura e atitude apropriada em relação ao nome de Deus, ao nome que está sobre nós. Filhos de Deus. O nome de Deus está sobre nós. Venha o teu reino, segunda petição. Agora a coisa começa a complicar um pouquinho. O que é esse reino? Gente, não se trata sobre a soberania providencial universal sobre a criação. Porque a gente sabe que nesse sentido, Cristo reina, Deus reina. Deus reina sobre cada partícula do universo, Ele tem um domínio sobre tudo o que acontece. Mas não é este reino que Jesus se refere. A soberania de Deus, ela sempre esteve em vigor. Você não precisa pedir para ela vir porque ela já está. Essa petição refere-se ao reino de Deus na terra, entre os homens. Um reino que foi inaugurado por Cristo e que será consumado no seu retorno. Alguns dizem o já e ainda não. Por isso que eu disse que as coisas iam complicar um pouquinho. Em Mateus 28, 18 a 20, ouçam com atenção, irmãos, a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aqui, queridos, depois da morte e ressurreição. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Toda autoridade foi dada, todo poder foi dado, Jesus disse. Agora façam isso e vão por todas as nações pregar a boa nova do Evangelho. Alguém pediu para os irmãos desligarem e deixarem seus celulares no silencioso? Me desculpem, irmãos. Pronto. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o Rei vitorioso, prometido no Antigo Testamento. E Ele reina e exige que o mundo se renda a Ele. Quando Jesus manda os discípulos irem por todo mundo pregar o Evangelho, Ele está dizendo, pregue a boa nova do reino de Deus. E o que Deus espera? Que todas as nações recebam a sua palavra e se submetam a esse rei. E um dia Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Então é um reino de já e ainda não. Me permitam teólogos usam esse termo, né? Mas me permitam a poesia. Então, na prática, quando nós oramos, venha o teu reino,
que nós estamos pedindo? Estamos pedindo que o Evangelho seja propagado por todo o mundo, porque foi o que Jesus nos mandou fazer. Que os povos se rendam ao Rei Jesus, que ao Evangelho ser propagado, os povos se rendam, se submetam. Breves os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Que a igreja seja purificada e aperfeiçoada e avance vitoriosa sobre a terra. E que Cristo apresse o tempo da sua segunda vinda, quando Ele vai consumar o seu reinado, e lá, aqueles que não se submeteram receberão a danação eterna. Então Cristo já reina, mas Ele está sendo paciente. Então, em um sentido, o reino já começou e está presente. Em outro, ele ainda não se completou. Então, por isso nós oramos. Venha o teu reino. Que o seu reino cresça. Que ele seja expandido mais e mais na terra. Que ele seja expandido de dentro de nós, na igreja, sendo fortalecida, no evangelho sendo pregado, nas nações se submetendo, nos povos se rendendo ao Senhor, sendo transformados pelo evangelho, porque o evangelho é inevitável que ele transforme. E tem uma parábola de Jesus que fala sobre o reino de Deus em crescimento. Mateus 13, 31 a 33, palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Diz que essa mostarda, lá nos tempos de Jesus, ou naquela região lá, pode chegar a 3 metros de altura. Uma senhora árvore, dá para ter realmente muitos ninhos. E também Jesus disse, na continuação, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O que Jesus está dizendo? Que o reino de Deus é algo que diminui? Não, é algo que cresce, que ele parece pequeno. E nós estamos até num momento da história que a gente pensa, cara, parece que cresceu um bocado e agora parece que está meio parada, mas a gente não pode olhar dessa forma, né? A gente tem que olhar para a palavra e ver o que a palavra diz. O reino de Deus é como um grão de mostarda. E ele vai crescer. E vai tomar conta do mundo, como ele prometeu. Terceira petição. Gente, tem muita coisa nessa oração. Não dá para falar tudo. Seja feita a sua vontade. É interessante a gente aprender aqui uma coisa, que às vezes a gente usa o termo vontade com 2 sentidos. A gente pede... Senhor, faça a tua vontade. Se nós queremos que Deus é soberano, a gente pode ter certeza que Ele vai fazer a vontade dEle. Esse é um sentido de vontade, que a gente chama a vontade decretiva. As coisas que Deus decretou que aconteça, desde a eternidade. E tem aquela vontade, que a gente usa no sentido que é, Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. E aí Deus responde, né? Lê a Bíblia. Essa é a vontade preceptiva, ou seja, os preceitos. Então, quando Jesus fala que faça-se a tua vontade, o que será que ele está querendo dizer? Então, dá alguns exemplos da vontade decretiva primeiro, ou seja, a vontade relacionada com aquilo que Deus determinou, Deus decretou, a vontade, o que Deus quer que aconteça. Em Isaías 46 diz assim, eu sou Deus e farei toda a minha vontade. Pronto, resolvido, né? Também diz em Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus e faz tudo como lhe agrada. E mais um texto, Jó 42. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Tudo o que Deus propôs vai acontecer. A sua vontade vai ser feita. Então por que a gente pede para Deus orar por sua vontade? E ainda mais uma, o Senhor faz todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Bom, se a vontade de Deus ela vai acontecer de qualquer forma, por que a gente pede por essa vontade? Porque tem um outro sentido de vontade, que é a vontade preceptiva. E, por exemplo, Salmo 4:8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Vontade e lei. A vontade de Deus é o que Ele nos pede para ser feito. É o que Jesus está
reiterando aqui, aperfeiçoando aqui no Sermão do Monte. O salmista diz, não me deixes desviar dos teus mandamentos, ou seja, eu quero ficar nessa tua vontade. Colossenses 1, 9 a 10, que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Hebreus 13, 20, que o Deus da paz os capacite em tudo para que precisam para fazer a vontade dele, ou seja, aquilo que ele nos pede. E Romanos 12, 2, todo mundo conhece, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós pedimos aqui, Deus, que a sua vontade, aquilo que o Senhor exige nesse mundo, seja obedecido. É isso que Jesus está pedindo. Também não precisamos descartar o sentido de que a gente se submete à vontade decretiva dele. Senhor, seja feita a tua vontade. Tudo aquilo que o Senhor determinou, eu quero ter a disposição de confiar e aceitar. Eu não quero ser rebelde à forma como o Senhor conduz a história. Se eu fosse Deus eu faria diferente. Por que tem tanta fome no mundo? Se eu fosse Deus eu faria diferente. Né? Quando isso vem no nosso coração, a gente pode orar, Senhor, seja feita a tua vontade. Nesse sentido também. E faz todo sentido falar dessa forma. Mas aqui especialmente Senhor, que seja feita a tua vontade. Que os preceitos de Deus sejam conhecidos, que a gente acabou de falar, né? Sobre o reino de Deus. Se os preceitos de Deus sejam conhecidos mediante a pregação do Evangelho, obedecidos pelos homens, assim como são pelos anjos. Seja feita a tua vontade assim na terra, como nos céus. Porque os anjos obedecem perfeitamente a Deus. E a gente leu agora no Salmo 113? 113? 3, Salmo 103. Que os anjos, né, o servem perfeitamente, executam a sua vontade. Então quando a gente ora, o que significa isso? Coisa estranha, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Quer dizer, que nós aqui na terra conheçamos e obedeçamos tudo aquilo que o Senhor nos exige, assim como é feito nos céus. Assim como seus santos anjos perfeitamente o obedecem, perfeitamente o adoram, perfeitamente estão à sua disposição. É um pedido incrível, né? Será que a gente vai chegar lá? Quem é que vai operar? É o Senhor. Por isso que a gente pede, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. Pedimos que Deus tire dos outros e de nós a cegueira, indisposição, perversidade, pela graça nos capacite a conhecer e nos submeter à vontade de Deus, com alegria, diligência, constância, como os anjos no céu. Eu pulei alguma coisa? Bom, agora nós terminamos as 3 petições e vamos passar aqui para as próximas 3, que são as necessidades do povo. Olha só, Jesus, olha que incrível. O reino de Deus triunfará, a sua vontade será cumprida na terra, em resposta à oração do Pai Nosso. Os propósitos eternos do reino de Deus estão nessa oração. Por que a gente não ora ela? E a gente quer que Deus nos livre, e a gente quer que Deus opere, e a gente quer que Deus faça. E a gente está pedindo, Jesus disse, as 3 primeiras petições. E esse deveria ser o nosso maior desejo, o nosso maior tesouro. E a gente está preocupado em orar por nós mesmos, né? A gente está falando do reino de Deus. Não pode haver recompensa maior. Lembra que Jesus falou lá para os hipócritas? A recompensa deles eles já receberam. E que tal essa recompensa? O reino de Deus na terra, que começou e vai ser consumado. Mas Deus não se esquece que nós somos pó. Isso também está no Salmo 103. E o Salmo 103 refere-se a Deus como Pai, né? Começa com Pai. Ele sabe que nós precisamos do pão de cada dia. E nós reconhecemos nessa 4ª petição que o pão de cada dia é provisão divina. E nós devemos pedir por ela. Mesmo que você tenha um salário entrando todo mês, direitinho, é Deus que está te provendo.
Se você não ora pedindo a provisão diária de Deus, talvez você não esteja percebendo que Deus está te suprindo mediante o teu trabalho, mediante o teu emprego, a empresa, teus clientes, o teu trabalho na terra, vem dele. E aqui também nós podemos considerar as necessidades diárias. Então, para quem está passando fome, é até mais fácil de orar isso. Mas pensa, Jesus está pregando lá para os seus seguidores, no Sermão do Monte, quem estivesse morrendo de fome, nem teria subido o monte. Ou sim, né? Se essa pessoa ama mais Jesus do que o pão. E Jesus fala, para pedir o pão de cada dia, provavelmente todo mundo ali já tinha comido pão de manhã, ia comer pão de noite, ia comer pão no outro dia. Tem um princípio aqui que é reconhecer que esse pão vem do Senhor. Um princípio que é se humilhar. E 1 Coríntios 4,7 diz, por quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? O que tens tu que não tenha recebido? Alguma coisa que você tem, que você ganhou. Tem um cântico que a gente canta, né? O frutos que colhemos são presentes dos céus. Tudo que nós temos veio do Senhor. Toda boa dádiva veio do alto. E se recebeste porque te vanglorias, como se não tiveras recebido. É isso que Jesus nos ensina aqui. Dá-nos o pão de cada dia. Reconheça que tudo vem do Senhor. E Ele está preocupado com as nossas necessidades diárias. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a coisa voltou a se complicar um pouco, né? Perdoa as nossas dívidas. Aqui não é dívida monetária, tá? Né? Assim como eu perdoei o irmão lá que estava me devendo 100 pila. Não, não é isso. Aqui Jesus está falando sobre pecado mesmo. Né? E a primeira pergunta que nos sobrevém assim numa primeira olhada é, quer dizer que o perdão de Deus aqui ele é condicional. Eu preciso perdoar para ser perdoado. É e não é. Vamos lá. Jesus, ele, inclusive, eu acho que prevendo que essa parte seria um pouco mais complicada, assim que ele termina a exposição da oração, ali nos versículos 14 e 15, ele reforça. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Bom, antes de falar da questão de Deus nos perdoar assim como perdoamos os devedores, temos que partir do princípio que temos ofensas. Esse é o primeiro ponto. Nós temos ofensas. Se você acha que não tem ofensa, então essa oração não é para ti. Se você acha que você é são, você não precisa do médico, foi o que Jesus falou. Agora, se você reconhece que você tem dívidas, nós reconhecemos com essa oração que nós precisamos de santificação, que nós precisamos de um contínuo arrependimento. E isso Deus exige de nós também. Ah, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Sim e não. Porque Deus requer de nós perseverança. Ele quer de nós o arrependimento contínuo, que é fruto de uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, o espírito incapaz de perdoar dá forte testemunho que nunca se arrependeu. Então, se você não perdoa, é porque você, de fato, não se arrependeu. É nesse sentido que Jesus diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E tem também uma questão envolvida aqui, que é o perdão mútuo. A gente está falando aqui de Pai Nosso, de corpo, de família. E Jesus faz questão de interligar as coisas. Nós temos que estar nos perdoando. Se você não estiver perdoando o teu irmão, olha, a obra do Senhor não aconteceu na sua vida. Você pode estar com alguma dificuldade, tá? Mas você terminantemente não vai perdoar teu irmão. Olha o que Jesus diz. Em Mateus 18, se vocês quiserem abrir.
Versículo 23, Mateus 18, versículo 23 a 35. E essa parábola, ela joga luz nessa oração. Ouça com atenção a palavra do Senhor. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Parece que isso valia, bilhões de reais. Era uma grana infinita. 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, um colega, que lhe devia 100 denários. Seriam, uns 5.000 pila. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugos são os homens que cuidam da prisão lá, que dão uma chibatada, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É muito forte o que Jesus diz aqui. E fará mesmo. Porque isso vai provar que nós não somos filhos de Deus. João fala muito disso. Meu irmão, não é incomum que tenhamos um nó na garganta, um aperto no estômago com algum irmão, algum atrito que aconteceu, alguma palavra que foi dita, e o nosso coração às vezes se remói, às vezes a semana inteira, às vezes por meses, e você não consegue perdoar teu irmão. Teu irmão está te devendo o quê? 100 pila espirituais? Você deve bilhões para Deus. E você foi perdoado. Que é mixaria. Nem dá bola. Perdoa. Releva. Você foi perdoado. Você não precisa pagar, ser vendido você e sua mulher e os seus filhos, que isso representa sua danação eterna. Danação eterna. Meu irmão, se você segurar isso no teu coração, o que Jesus disse que vai ser feito contigo? Jesus mais uma vez aqui, Pai nosso. Nosso, não dá para orar Pai meu. Meu. Pai nosso, a gente tem que orar Pai nosso. Olha, que o Senhor nos dê essa unidade no nosso povo, na nossa igreja local, na sua igreja também universal. Nos transforme, nos ajude, porque temos pouca fé. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui também tem um pouquinho de... Agora estamos encerrando, Tem um pouquinho de ruído, porque a gente tem uma versão, as revisadas, que diz assim, que são ótimas. Não nos induzas à tentação. E isso pode arrepiar, os cabelos. Como assim? Não nos induza à tentação. Tem uma tradução que diz, não deixes que sejamos tentados. Ok?
E outra que diz, Almeida Revisada, não nos deixe entrar na tentação. O que Jesus quer dizer aqui com não nos deixes cair em tentação? Bom, de cara, nós podemos lançar mão de Tiago e ler ali em Tiago 1,13 que diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Então, pronto, não é Deus que está te tentando. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, o que significa essa indução à tentação? Bom, nós não desejamos pecar. Isso é uma coisa que faz parte de quem ora essa oração. Você não quer cair ou se envolver com tentação de alguma forma. Esse é o espírito da coisa. Mas a gente não confia em nós mesmos para ficar de pé. E esse é um erro fatal. Lembra que aquela famosa, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí tu pode viver do jeito que você quiser? Se você viver do jeito que você quiser, meu irmão, você não foi salvo. Nós não confiamos em nós mesmos para vencer o pecado. Aqui nós estamos falando de santificação. E nós dependemos de Deus para a nossa santificação até o último dia das nossas vidas. Por isso as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã por nós, graças a Deus. A obra dele não aconteceu e agora assim, pronto, eu te salvei, agora te vira. Nós precisamos continuamente do Senhor. Então não nos deixes cair em tentação. Dependemos de Deus. Precisamos da perseverança dos santos. Conhecem, né, esse termo? Perseverança dos santos. Então aqui está a perseverança dos santos. Nós pedimos, Senhor, não me deixe cair. Senhor, me guarda até o último dia. A palavra diz que nós devemos perseverar, em Mateus 24, devemos perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Não é que você é salvo porque você perseverou, mas você perseverou porque você era salvo. Então, o fruto da perseverança é o fruto de você ter sido salvo. Mas a perseverança é um ato nosso. Nós temos que perseverar, né? Mediante a obra graciosa de Deus. Devemos estar conectados à videira. João 15, de 1 a 12 diz que eu sou a videira. Aquele que, estando em mim, não der frutos, vai ser cortado. Então você pode, nas palavras de Jesus, estar em Cristo, mas ser cortado, ou seja, você estava ali meio de intrometido, né? Então que a nossa vida, Senhor, eu quero ser um ramo permanente nessa videira, me guarda, me segura. E o Lutero orava muito assim, não é eu que seguro a mão de Deus, Deus que me agarra, me segura. Se você não me segurar, eu vou cair. E esse é deve ser o nosso sentimento, Senhor, não me deixe. Não me deixe. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me conduzas à tentação. É um absurdo Deus lançar um filho seu fora. Davi fala assim, né? Não me lances fora da tua presença. Seria um absurdo porque a palavra diz ali, né? Em João, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Davi sabia que Deus não ia lançar ele fora, mas é a expressão dele, Deus não me lança fora. Então a gente usa essa expressão, Deus não me mande para a tentação, na verdade me afaste da tentação. E aqui os teólogos vão dizer que então é uma figura de linguagem. Não me induzas à tentação, não me conduzas à tentação, me conduz para o contrário disso. É uma forma de dizer, Deus não me lança fora, não me lança fora da tua presença. É isso que eu estou pedindo, uma forma exagerada, né, de dizer, mas livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. E em Provérbios nós temos uma oração que diz assim, 2 coisas te peço, Provérbios 37, 9. Não me negues antes que eu morra. As 2 coisas são, afasta de mim a falsidade e a mentira. A outra, não me des nem a pobreza, nem a riqueza.
Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, rico, não preciso mais me preocupar com o pão de cada dia, te negue e diga, quem é o Senhor? Não preciso do Senhor, eu posso passar dia após dia sem fazer uma oração sequer. Está tudo dando muito certo, férias agendadas, plano de saúde, seguro, pá. Quem é o Senhor? E o outro extremo, não me des a pobreza, porque empobrecido eu venho a furtar e profane o nome de Deus. O poeta aqui, eu não lembro o nome dele, ele não está dizendo que a culpa vai ser de Deus. Ele está dizendo assim, eu sou tão falho, que se eu estiver no lugar errado, vai dar ruim. Senhor, não me induzas à tentação, guarda-me, ou não me deixe cair em tentação. Então, irmãos, Deus nos responde essa oração, às vezes, não te dando tudo o que tu queria. Né? E às vezes também preserva as nossas lutas também, porque Ele sabe que somos pó. Deus nos conhece, Ele sabe nos dar exatamente aquilo. Deus sabe dar exatamente aquilo que um eleito seu vai ser moldado, vai ser preservado nos caminhos do Senhor. Então, quando a gente pede isso, a gente está pedindo que o Senhor nos sustente da apostasia. Quem está em pé, cuide que não caia. É o que diz a palavra. Mas livra-nos do mal. De Deus vem o livramento do maligno. Está em Deus o poder de sustentar a nossa fé até o dia final. E nós devemos pedir por esse livramento. Não sejamos arrogantes. Senhor, me guarda, me sustenta. Jesus disse, né? Guarde-os do mal. E terminamos a oração com uma doxologia, né, com uma exaltação, que não estão em alguns manuscritos, mas nos faz voltar para o início da oração, né? Porque teu é o reino. Porque nós oramos dessa forma, por quê? Porque teu é o reino. Deus reina absolutamente sobre tudo. Ele é rei. Está tudo nas mãos dele. Ele está cuidando de tudo. Ele foi entronizado. Ele vai voltar. Tua é a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Digo, o poder, né? Não há outro poder além dele. Todo o poder está debaixo desse poder. Podemos confiar, ao orar nós podemos confiar, né? Qualquer outro poder que possa surgir, seja ele natural, sejam os homens, seja o que for, está debaixo do poder de Deus. E dele é a glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, para sempre. Isso nunca vai mudar. Amém. Aplicação prática? Vamos ficar de pé e fazer a oração do nosso Senhor, que o Senhor nos ensinou. Oremos ao nosso Senhor. Pode botar o slide do Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.